Sim, você sabe, a Era do Pain e Akatsuki do Naruto Shippuden foi talvez aonde o anime chegou em seu maior ápice. Mas antes disso, eu gostaria de te contar e relembrar um pouco da história de um dos melhores vilões deste anime. E também eu quero te deixar uma pergunta: ele foi vilão ou herói? Ou apenas reagiu conforme as dores que passou em sua vida? E qual o nome dele? Sim, Nagato. Vale lembrar, pessoal, que até então a gente não tinha noção que o Pain e os membros da Akatsuki que possuíam o Rinnegan era controlado por outro. Então a gente só foi entender a existência do Nagato e a história do Pain logo após alguns momentos épicos que aconteceu em todo esse arco da história do Pain. Pra quem assistiu na ordem cronológica sabe do que eu tô dizendo, sabe o quanto foi revelador entender a real história do Pain e depois a do Nagato. Tudo vai se conectando e encaixando. Nagato era uma criança descendente do clã Uzumaki. Ele vivia no período da Segunda Guerra Mundial Shinobi. Quando criança, em um determinado dia, ninjas da Aldeia da Folha invadem sua casa e matam por engano seus pais em sua frente. Esse foi o primeiro grande trauma e dor que Nagato teve em sua vida. E nesse momento, com toda essa dor que sentia e raiva, foi o primeiro momento que Nagato desperta em seus olhos o raríssimo Rinnegan. Os olhos do eremita dos 6 caminhos. Vale lembrar que é um poder ocular extremamente raro e poderoso. Nesse momento, com a primeira aparição do Rinnegan, Nagato desmaiou e quando acordou, viu que o seu poder havia matado os 2 ninjas. Nagato teve que enterrar os seus próprios pais. Ele agora era uma criança órfã de guerra, com um poder formidável, mas ainda que não tinha controle. Nagato andou por inúmeros dias incessantes de chuva, sempre com muita fome e pedindo alimento de casa em casa. Porém, ninguém o ajudava. Nagato apenas continuava a caminhar. Em alguns momentos, desmaiava de fome. Ele não tinha mais forças. Nagato acreditou verdadeiramente que iria morrer. Em um desses desmaios, um cachorro o acordou. Logo, Nagato deu o nome de Chibi, o seu amigo, que em muitas línguas tem o significado de cão pequeno, ou cão que traz sorte ao dono. De imediato, Chibi se tornou o novo e fiel amigo de Nagato, e o motivou a continuar, sendo um cão completamente leal a Nagato, apesar dele não poder proporcionar abrigo ou comida a Chibi, sendo que o próprio Nagato não tinha isso. Nagato continuava pedindo comida de casa em casa, e todos o negavam, e não olhavam as suas lágrimas na chuva. E ele, junto a Chibi, apenas continuavam a caminhar. Em mais um dos seus desmaios, uma ninja de mais ou menos a sua idade o acordou. Ela se chamava Kona, e ofereceu um pão. Ele não acreditou. Logo foram para um abrigo e Nagato dividiu o pão que ganhou pela metade e deu para o Chibi. Nesse abrigo, ele conheceu outro ninja amigo de Conan, o Yahiko. De imediato, eles já iniciaram uma boa relação e se tornaram amigos. Também eram órfãos de guerra, se ajudaram muito e tinham que roubar comida para sobreviver. Sonhavam com a paz no mundo inteiro. Vale lembrar que pela primeira vez nesse momento temos contato e visão de como foi e como era o Yahiko. E basicamente, a gente percebe que ele é muito parecido com o Pain. Em uma versão mais nova, né? Tem o cabelo alaranjado, a fisionomia do Pain. Realmente dá pra entender e perceber que ele é o Pain. Mas nunca tinha sido revelado que o nome dele era Yahiko. E a própria atitude dele era totalmente diferente de como o Pain era. Porque o Pain é alguém extremamente frio, objetivo, alguém extremamente cruel muitas vezes, né? Então a gente vê alguém que parece ser o Pain, mas não é. Tem outras atitudes. Isso gera uma curiosidade muito grande pra entender como que o Yahiko foi se tornar o Pain, né? E dá pra notar também que nesse momento o Yahiko ele não tem o Rinnegan e o Pain tem o Rinnegan. Então a gente fica com isso na cabeça, né? Tipo, caramba, qual que é a ideia? Entende? Então, continuando, a guerra ainda continuava e em um momento inesperado eles são atingidos por uma explosão. Nagato, Conan e Yahiko levantam tentando entender o que aconteceu. E aí chegamos em mais um dos momentos de um grande trauma na vida de Nagato. Um momento que se emocionamos muito, um momento muito triste. Ele vê o seu fiel amigo, que o estava acompanhando em sua jornada, que passou fome junto com ele, que não o abandonou. Ele viu o seu cachorrinho Chibi caído no chão. Nagato fica desesperado pedindo ajuda, mas infelizmente não tinha mais o que ser feito. Chibi, infelizmente, havia falecido. Nagato chora muito e a reação é apenas abraçar o Chibi em seu colo para tentar de alguma forma ou maneira o confortar em seus últimos momentos. Nesse momento, escorre lágrimas em nossos olhos também.
Konan e Yahiko ficam sem reação por um momento e chocados com o que aconteceu. Nagato enterra o Chibi. Esses acontecimentos traumáticos e com muita dor foram moldando quem Nagato iria se tornar futuramente, desejando mudar o mundo. Konan e Yahiko também. Num determinado dia, o lendário ninja Jiraiya ainda batalhava na Segunda Guerra Mundial. Em um momento, encontrou esses 3 órfãos. De início, Jiraiya os ensinou a se defender, porém, percebeu que o Nagato possuía o raríssimo Rinnegan. E essa descoberta foi em um momento que Konan, Yahiko e Nagato, quando estavam sozinhos, foram atacados por um ninja. Nagato, para proteger os seus amigos, sem ter muito controle, usa o Rinnegan e mata o ninja que os atacava. Jiraiya, quando percebeu isso, ficou impressionado e surpreendido de encontrar alguém que possuía o Rinnegan, e ficou um tempo treinando os 3. Realmente, Nagato sempre deixava sua franja cobrindo seus olhos. Só os mais próximos dele percebia em algum momento que ele tinha olhos diferentes, roxo com formatos circulares. Era o raríssimo Rinnegan, e muitas vezes ele não tinha nem noção sobre o real poder do Rinnegan. Um tempo depois, eles já mais velhos, fundaram um grupo chamado Akatsuki, tendo Yahiko como líder, com o objetivo da propagação da paz. A mensagem por eles propagada adquiriu popularidade, tendo um considerável número de seguidores. Em momentos posteriores da Terceira Guerra Ninja, Nagato recebeu ofertas de alguns ninjas para revelar como desbloquear plenamente o potencial de seu Rinnegan. Contudo, Yahiko recusou essa oferta, desconfiando das verdadeiras intenções desses ninjas. No decorrer de sua busca pela paz, a reputação da Akatsuki cresceu, tornando-se notória, a ponto de Hanzo, líder da vila, considerá-la uma ameaça ao seu governo. Hanzo se aproximou do grupo, sugerindo uma colaboração para facilitar as negociações com outras aldeias envolvidas em conflitos. No entanto, no dia seguinte, durante uma reunião para selar o acordo, Yahiko e Nagato foram emboscados por Hanzo e seus ninjas, com a colaboração de Danzo, de Konoha. Hanzo traiu a Akatsuki, utilizando Konan como refém e ameaçando matá-la, caso Nagato não assassinasse Yahiko. Diante dessa situação, Nagato ficou chocado. Yahiko, não desejando que seu amigo tomasse essa decisão difícil, se sacrificou se jogando na kunai de Nagato, expressando a sua fé a ele em seus ouvidos, de que Nagato iria mudar o mundo. Enfurecido pela morte de Yahiko, Nagato resgatou Konan de Hanzo, mesmo sofrendo graves danos em suas pernas nesse processo. Furioso, começou a extrair um poder enorme de seu Rinnegan, invocando a estátua demoníaca do caminho exterior e conectando-se a ela. Utilizou o seu poder para eliminar os homens de Hanzo. Nagato então rompeu os laços de sua vila, cortando o símbolo da vila em sua bandana, dissociando-se da vila de Hanzo e decidindo ensinar a dor à aldeia e ao mundo. A morte de Yahiko finalmente convenceu Nagato de que suas ideias sobre alcançar a paz eram utópicas. Ele percebeu que o ciclo de ódio e morte que perdurava por tanto tempo não cessaria harmoniosamente. Nagato adotou o nome de Pain e decidiu impor ao mundo a dor que ele considerava necessária para provocar uma transformação. Devido aos danos sofridos no ataque de Hanzo e a ligação com a estátua demoníaca, seu corpo ficou frágil e incapaz de se locomover. Nagato criou 6 caminhos de Pain, a partir de cadáveres controlados remotamente. Utilizou o corpo de Yahiko para o caminho Deva, mantendo seu espírito como líder da organização. Para os outros 5 caminhos, utilizou cadáveres de diversos shinobi. Pain começou a liderar a Akatsuki em sua nova direção, e aí entramos em talvez um dos melhores arcos do Naruto Shippuden. E há quem diga que foi o maior ápice que o anime Naruto como um todo atingiu. Realmente, o arco do Pain e da Akatsuki foi extremamente construído e emocionante. E aí chegamos em uma das cenas mais arrepiantes de toda a história do anime Naruto.